A paz do Senhor Jesus, um excelente dia para você que está nos assistindo na nossa escola dominical. É um grande prazer tê-lo e tê-la conosco nessa manhã. E nessa lição de número 8, que é um tema interessante do Decálogo dos 10 Mandamentos, que nós vamos tratar. Os slides vão aparecer aqui. Então, nós vamos fazer a nossa introdução à temática. Antes de introduzir a lição propriamente dita, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que me ligaram do campo e fora do campo, e aqueles que ofertaram também na minha vida nesse período onde a gente está tendo um culto ao vivo. Esse momento de isolamento, os irmãos que ofertaram na minha vida. Então, eu quero agradecer a todos eles, que Deus os retribua. A gratidão é a resposta adequada à graça de Deus e ao favor dos homens. Vamos lá, a nossa 8ª lição, bem interessante, fidelidade no casamento. Bem, teologicamente falando, estou usando o celular aqui porque a minha lição está no celular, mas ele está no modo avião, então não vai incomodar. Tratando essa questão da fidelidade no casamento em relação aos 10 mandamentos, que é o 7º mandamento, nós não temos nenhum problema etimológico no processo de entendimento do termo não adulterarás, que daria um pouco de mais problema em relação à exegese, no sentido de matar, porque o termo ali, nós temos na sociedade hebraica, no Antigo Oriente Próximo, 8 termos para matar, mas no caso do adultério, você tem um termo bem singelo, comum, então a expressão lotinaf, não adulterarás, não causa nenhum problema exegético. Então, a gente precisa entender agora, do ponto de vista do autor, do Decálogo, da Ética do Sinai, como isso se comporta também na perspectiva do Novo Testamento. Então, nessa lição, nós vamos tratar essa questão da fidelidade no casamento. Vamos na nossa introdução? E eu fiz uma pergunta. Essa aula será uma aula dialogada, por meio de perguntas e por meio de respostas. Então, nessa lição, nós vamos tratar sobre o 7º mandamento, que fala sobre a questão do adultério. Bem, quando Deus estabelece as leis no Sinai, Ele vai estabelecer leis para organizar toda uma sociedade. A sociedade estava se formando. Bem, para que você tenha uma sociedade, você vai precisar de povo. Deus tirou um povo para si. Então, você tem um povo. Você precisa de um território, ou seja, Canaã deveria ser conquistada como território para a construção de uma sociedade. Fora o povo e o território, você precisa de leis, ou seja, as constituições, ou melhor, a Constituição, ou as leis ordinárias que iam organizar a vida social, civil e religiosa de Israel. Nisso você tem a grande pergunta: as leis de Deus consolidam, as leis de Deus expressam a vontade moral de Deus. Mas o que é lei? Para que serve a lei? Ao longo do que poderíamos chamar de conceber a lei como um sistema de discurso jurídico, ou de jurista, ou de jurisprudência, a lei vai servir como uma habilitação ou criação de um ambiente favorável a uma identidade coletiva ou individual. Por isso devemos ter cuidado com as leis injustas, porque a lei vai organizar o que se pode ou o que não se pode fazer dentro de uma sociedade. Então, Deus vai organizar a sociedade a partir, não apenas como um Deus criador do Gênesis, mas agora dentro do escopo do Pentateuco, um Deus legislador, ao qual expressa a sua vontade por meio de leis. Interessante que no Éden, você só tinha um mandamento de forma negativa, ou seja, que comece de forma negativa: não poderá comer do fruto. Já em Êxodo nós temos 10. Isso implica que há mais coisas que têm que ser dadas ao homem para que ele possa então servir ou fazer a vontade de Deus. Em Jesus, no Sermão do Monte, na seção do livro de Mateus, do capítulo 5 a 7, que é a parte onde essas ideias do autor do Decálogo, do comentarista, traça, nessa seção de texto de Mateus, ele vai tratar todos os assuntos da lei mosaica. Só que Jesus vai trabalhar essa questão até o auge da ideia, vai dizer que só 2 mandamentos são importantes: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, entendimento, toda a sua capacidade, e ao próximo como a você mesmo. Ou seja, por que então de 1 passou para 10, agora 10 volta a ser 2? Porque o fato de Cristo, na nova dispensação, está escrevendo as suas leis, ou seja, as leis morais de Deus no próprio coração do homem. Nisso, Deus agora permite, por meio da sua lei,
uma organização de toda uma sociedade, que era a sociedade do Antigo Testamento, mas que também é válida para hoje, porque os princípios morais de Deus são eternos. Não servimos a lei na pedra como Israel, no contexto do Sinai, mas servimos as mesmas leis de Deus, no contexto de estarem escritas nos nossos corações, e por isso, pelo poder do Espírito em nós, podemos então cumprir as leis de Deus. Então, essa aula é uma aula dialogada, então vou trabalhar perguntas. Minha primeira pergunta vai ser: o que é o casamento? Para entender o adultério, você precisa entender o casamento. Dentro do contexto do casamento, ele vai ter alguns aspectos. O primeiro aspecto do casamento é um aspecto espiritual. É o aspecto que demonstra o casamento como um projeto divino. Não foi o homem, não foi um jurista quem inventou o casamento. O casamento é uma instituição divina. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Farei uma ajudante, uma mulher que esteja diante dele. Deus viu a necessidade do homem para que o homem tivesse a sua companheira. Nisso nós podemos entender que o casamento é a vontade divina e uma necessidade humana. Consequentemente, em Mateus 19, do 4 a 6, Jesus diz algo interessante. Quando ele fala da questão do divórcio. O divórcio, o adultério, os problemas sexuais relacionados ao casamento já existe há muito tempo, e um dos problemas vai desagregar a família, destruir a família. Por isso, Deus ele trabalha a proteção familiar por meio dos seus mandamentos, das suas ordenanças morais. Então, Jesus, em Mateus 19, vai dizer algo bem interessante, do versículo 4 a 6. Ele diz que, no princípio, não era assim. Deus fez macho e fêmea, e ambos tornaram-se uma só carne. Ser homem ou ser mulher não é escolha. Essa questão do gênero na atualidade, o sexo biológico, a identidade sexual de gênero, isso é uma invenção. Porque a identidade do homem e da mulher está na própria criação de Deus. Deus criou macho e fêmea. Então, ser homem ou ser mulher não é uma escolha humana, mas uma decisão divina. Consequentemente, Jesus disse que não era assim, e ambos tornam-se uma só carne. Então, a igreja, ela preserva pelo casamento. A igreja, o atendimento pastoral, o cuidado da igreja é para a preservação dos casamentos. É claro que o tema da nossa lição fala da fidelidade no matrimônio, no casamento. E isso é bem interessante porque o adultério, o pecado ligado ao campo sexual não ocorre de uma hora para outra. Ninguém vai sair de casa e dizer assim, hoje eu vou pecar. Mas ele vem sendo construído a partir dos problemas dentro de um relacionamento, onde não são tratados e acabam culminando com essa desgraça do adultério ou da falência do casamento a partir do divórcio. Então, o casamento, no aspecto espiritual, é um homem para uma mulher. Deus criou um. Deus poderia ter feito outro boneco do barro e ter enchido novamente, como fez com Adão. Mas Deus de Adão tira o que era necessário para, a partir dele, formar outro ser. Porque era um, para que esse um tornasse-se dois, e segundo os dois voltem a ser um por meio do casamento, onde tem uma representação espiritual que representa Deus e o homem, Jeová e Israel, Cristo e a igreja. Então, o casamento ele tem um aspecto espiritual que fala da sua unicidade, pela perspectiva divina de um, da unicidade do ser, do homem e da mulher, da unidade em transformar em um novamente. O casamento ele tem essa perspectiva espiritual. Oséias 4, 1, 2 vai dizer: ouvi a palavra do Senhor, ó filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra vós, habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, ou seja, a mentira, o falso testemunho, o matar, o furtar e o adulterar. Há homicídios sobre homicídios. Então, o aspecto do casamento é uma monogamia. Gênesis 4, 23 e 24 é bem interessante, que vai falar de Lameque, porque Deus criou a monogamia. O homem vai criar a poligamia. Deus criou o casamento, a fidelidade. O homem vai criar tudo que não é isso. Porque, na verdade, tudo que Deus diz não, a sociedade diz sim, e faz tudo que é contrário a Deus e à vontade de Deus, porque ele expressa a sua vontade pela revelação divina das Escrituras. Gênesis 4, 23, Lameque vai dizer que também matou um jovem por pisá-lo, mas vai dizer isso de forma de canção para suas duas mulheres. Então, Lameque é o primeiro na narrativa que demonstra a poligamia, ou seja, mais de uma mulher.
E, de alguma maneira, as leis injustas vão criar o poliamor, as relações volúveis, ou melhor, dissolúveis, entre mais de um homem, mais de uma mulher, e tudo é possível, tudo é largado. Não, não funciona. O casamento, além de um aspecto espiritual, ele vai ter um aspecto social. O aspecto sociológico do casamento é a continuidade da própria sociedade. E que nessa sociedade deve existir a proteção dessa família. Essa socialização que a própria família tem naqueles que nascem para que ela possa receber esses novos cidadãos. Com isso, podemos ver a realidade de um pensamento sociológico também no casamento. Então, o casamento ele tem um aspecto espiritual, um aspecto social, e, consequentemente, nesses aspectos sociais e morais, a gente lembra da passagem lá da festa de Caná da Galileia. Jesus fez o casamento de Caná. Isso é bem interessante. A gente pensa que lê a Bíblia, mas a gente lê e não lê. João 2, de 1 a 11, fala da festa do casamento, onde falta vinho. E Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho. Mas ali no texto, se você ler João 2, de 1 a 11, tem Jesus. Maria diz que o vinho tinha acabado, porque eu acho que Jesus levou a galera dele toda e a galera acabou com o vinho. Até por isso que ela está reclamando que acabou o vinho, porque eles devem ter acabado com o vinho. Olha, vocês são responsáveis por isso. Claro que isso é uma conjectura. O texto faz silêncio acerca disso. E aí você vê Maria, vê Jesus, vê os discípulos, vê os servos, vê o mestre-sala, vê o noivo, mas não vê a noiva. É o único texto bíblico que a noiva não aparece na própria festa dela. Porque, na verdade, na teologia joanina, o casamento tem um aspecto espiritual. Então, o autor ele se reserva na omissão de uma personagem para explicar que a noiva seria eu e seria você. Então, é um aspecto espiritual do casamento a partir da teologia joanina, que trabalha essa ideia do homem, da igreja como a noiva de Cristo a partir da sua tessitura textual. Lembrando que João é um texto mais tardio, ele já tem uma cristologia mais desenvolvida. João é um dos últimos, ele é do último a morrer, vai morrer pós escrever Apocalipse. Então, João é na virada do primeiro século, ali já para 101, já em 90, 100, para 101. Então, ele tem uma teologia mais desenvolvida, inclusive a questão da teologia de Cristo morando em nós, a questão do Espírito Santo. Consequentemente, você também tem o aspecto, nós já falamos do espiritual, nós falamos do aspecto social, agora do aspecto moral. Social, Jesus vai numa festa, porque o casamento representa uma festa social, onde socialmente você muda de um status, de solteiro para casado, tem todo um trabalho social que o casamento favorece. O aspecto moral, eu gostaria de citar Hebreus 13:4, que diz: honrável o casamento dentre todos seja, e a cama imaculada seja, porque aos que se prostituem e aos adúlteros, Deus os julgará. Fiz a minha própria tradução, então ficou um pouco diferente da versão oficial. Então, dentro dessa minha própria tradução, nós chegamos à conclusão de que nós temos duas coisas, ou duas características importantes. Honrável acima de tudo, ou dentre todos seja o casamento, ou seja, todos os aspectos da vida conjugal são honráveis ante Deus, e o leito imaculado, ou seja, uma cama com a pureza sexual em relação à fidelidade de um para com o outro. Consequentemente, a partir dessa análise exegética de Hebreus, também encontramos dois aspectos negativos: a prostituição aos não casados e o adultério aos casados. Então, a relação sexual fora do casamento é um adultério. Um jovem, quando tem relação sexual não casado, é uma fornicação ou uma prostituição. Aí eu venho com uma segunda pergunta da nossa aula. O sétimo mandamento ainda é válido? O que você acha? Vamos ver o que o profeta Jeremias diz. Essa referência há muito tempo que eu não escutava, eu coloquei na minha aula. Jeremias 5:30, que diz lá: coisa espantosa e horrenda você anda fazendo na terra. O que você anda fazendo na terra? Se destruindo a família, se anda promovendo leis para que pudesse, por meio dessas leis, tudo bem, é direito civil, etc., que as pessoas dizem, mas pecado continua sendo pecado. Por mais que no copo d'água eu escreva vitamina e seja veneno, o pecado continua sendo pecado e não vai mudar essa questão. Aos olhos de Deus, vivemos
um sexismo da mídia. A mídia tem explorado a figura da mulher como também alguma mercadoria de venda, ou seja, vários tipos de comerciais onde não tem nada a ver o produto, você tem a figura da mulher para expô-la e a expondo dessa maneira também produzindo nela a ideia do que aquele que vai comprar aquele carro, aquela casa, ou etc., ou aquele tipo de produto, vai ter uma mulher semelhante àquela que aparece no comercial, que, na verdade, é uma mentira. Isso chama-se sexismo, você pode estudar isso dentro do contexto sociológico. Então, a mídia tem explorado a figura da mulher e isso vem trabalhando de uma forma espantosa. Outra coisa que temos visto que é horrenda na Terra, concubinato, união estável, poliamor. Eu acredito que a frase de Michel Foucault, filósofo, é bem atual para hoje em dia. Michel Foucault disse uma frase assim: é proibido proibir. Mas Deus proíbe, e agora? O filósofo diz, não, tudo é válido. Deus diz, não, não é válido. Essa é a grande questão. Os homens criam as suas filosofias, os homens criam as suas leis para poderem autenticar e dar validade aos seus próprios comportamentos e suas decisões. Mas a igreja continua como reduto, que demonstra a verdade do Evangelho. Pecado continua sendo pecado e leva para o inferno. Aí vem a pergunta, o 7º mandamento continua válido ainda hoje? Sim. Interessante que o texto de Mateus e também Lucas, que trabalha essa questão de Jesus estando no final do seu ministério, nos momentos que antecedem a paixão. Lucas 12, 27, ele fala algo bem interessante, que vai, de alguma maneira, corroborar ou concordar com o Êxodo 20, 14, o Deuteronômio 5, 18, que é não adulterarás. Interessante analisar isso, que no texto de Lucas 17, 27, vai dizer assim: como eram nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e se davam a casamento. Vamos fazer uma análise rapidinha desse texto? Como eram nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Primeira análise desse texto, que os verbos, eles se encontram num aspecto bem interessante, num aspecto imperfeito no texto grego, que se implica numa ação contínua ou repetitiva. Eles sempre casavam, eles sempre se davam em casamentos, eles sempre comiam, eles sempre bebiam. Mostra uma ação constante. E perceba isso, não que o casamento é ruim no texto, mas que se casavam como uma prática costumeira e se davam em casamento costumeiramente, ou seja, da mesma maneira. Não havia fidelidade e não havia uma perpetuidade no relacionamento, ou seja, qualquer motivo era um motivo de separação ou recasamento. Qualquer motivo mais banal que fosse, seria um motivo para casar. Interessante que ele coloca isso junto com o verbo comer e beber. Mas por que Jesus coloca isso? Ele vai dizer, mas veio o dilúvio como ninguém percebia e destruiu a todos. Mas por que Jesus coloca, então, esses outros verbos, como o comer e beber? E por que um verbo no ativo e um verbo no passivo? Ou seja, casar no ativo e dar em casamento no passivo. Ou seja, qualquer um dava-se a casamento a qualquer outro, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. É a ideia do texto grego. E é interessante que o texto continua dizendo assim, olha, eles comiam constantemente, eles bebiam constantemente, eles tinham relações sexuais constantemente. Ou seja, glutonaria, orgia e prostituição. Era o contexto. Se você for em Gênesis 6, que fala a narrativa de Noé, ele vai dizer que havia corrupção, que a terra tinha muita violência. Mas aí Mateus já nos esclarece que tipo de corrupção é essa. Glutonaria, orgias e prostituição conjuntamente com o adultério. Era o tempo de Noé. Porventura tem sido diferente no nosso tempo. E algo que também pode chamar nossas atenções para isso. Ele coloca os pecados sexuais, que adulterar é a falsificação do verdadeiro ato do casamento. Adulterar uma bebida é falsificação da bebida. Adulterar o casamento, o adultério no casamento, seria a falsidade da aliança adquirida por meio da ação legal. Ou seja, o casamento legítimo. Dentro disso, você percebe que essa colocação do comer e do beber é bem interessante nesse texto. Porque se você consegue controlar, por meio do jejum, os aspectos mais sensíveis de comer ou beber, você consegue controlar qualquer outra coisa na sua vida.
Por isso que é importante que você jejue, faça jejuns, porque o controle do comer e do beber, num aspecto mais simples, te dará o controle, o autodomínio dos aspectos mais complicados, daquilo que chama a atenção do homem no seu instinto mais natural. Essa é a grande questão. Por isso que você, nesse tempo de hoje, deve jejuar. Nós tivemos a campanha de 40 dias de jejum. Faça jejuns. Tire um tempo de consagração a Deus. Bem, nisso vamos para mais a outra pergunta, nossa terceira pergunta, o que Jesus ensina sobre o adultério. Então, sobre a questão do adultério, é a parte que nós falamos sobre o Sermão do Monte. Então, Mateus, do 5, 27 a 32, Jesus vai falar sobre isso, que não era apenas cometer o ato, mas a intenção de cometê-lo já era considerado pecado em si mesmo. E aí, depois ele trabalha algumas figuras de linguagem. Ele vai dizer, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, seu olho direito, perdão, te faz pecar, arranca-o e lança longe de ti. Se tua mão direita te faz pecar, arranca-a e a lança longe de ti. Jesus trabalha não apenas o ato, mas a intenção, o olhar de desejo pelaquilo que não é seu. Então, Jesus trabalha não apenas algo teórico, como os rabinos da época dele, mas trabalha o real entendimento da lei, que era não apenas o ato, mas a intenção de fazer algo. E ele vai usar as figuras de linguagem, que é metonomínia, uma parte pelo todo, olho por cobiça ou intenção e mão por ação. Ele manda arrancar aquilo. Na verdade, isso é uma hipérbole. O que quer dizer? Vai ter maneta, vai ter caolha, nem isso que ele quer dizer. Está dizendo, se isso te é forte ao momento de te fazer pecar, seja contrário a isso ao momento de poder arrancar da sua vida aquilo que te arranca da presença de Deus. Seja mais forte ao momento de abrir mão ou perder algo que para você pode significar alguma coisa, mas para não perder o reino como um corpo todo para ser lançado no inferno. São as metáforas que Jesus usa dentro do ensino sobre a questão do adultério. E aí já vamos partir para perto do final da nossa aula. Isso me faz lembrar dessa passagem aqui. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo. O autor vai criar 4 tópicos nessa lição, então estou basicamente no 4º tópico. Então, como funciona isso? Fiz uma tabela para que você possa acompanhar. Então, existe o desejo natural, que eu tenho, que você tem, e existe o desejo já permeado pelo pecado, ou pelo vício do pecado. Então, vamos ver assim, desejo normal e o desejo afetado pelo pecado. Casamento instituído por Deus, Gênesis 2, 18 a 25. É um desejo normal, já que Deus fez o homem com desejo sexual, claro. Se você pensa em sexo e pensa em algo como algo sujo ou pecaminoso, você está com algum problema. Certo teólogo disse, o sexo é santo. Aí você vai se escandalizar porque eu disse que o sexo é santo? Dentro do casamento, porque o sentido de santo é separado para um propósito específico feito por Deus. Então, o desejo do sexo é a satisfação de um pelo outro no casamento. E o sexo, com a depravação sexual, o prazer pelo prazer, ou a coisificação da outra pessoa, a outra é apenas um objeto para a satisfação sexual, é o desejo afetado pelo pecado. O desejo de se alimentar, suprir as necessidades do seu corpo, comer, beber, é normal, mas a glutonaria, a bebedice, a gula, a compulsividade no comer e beber, aí é um problema. Não é apenas um problema social, é um pecado. E leva para o inferno como qualquer outro pecado. O desejo estético, a contemplação do belo, do perfeito, tudo bem que é meio subjetivo isso, a questão da estética, mas podemos falar de uma teologia da estética. Deus tem desejo estético. Ou você nunca leu e viu Deus que era bom, ou seja, perfeito, bonito, agradável, que possuía tudo que era necessário para realizar uma tarefa ou executar alguma coisa. Esse Tov no hebraico, Tov meódio, muito bom, muito perfeito, muito completo. Deus tem desejo estético. Agora, a cobiça dos olhos pelo desejo estético faz nascer em você o desejo naquilo que é do outro. Então, o problema não é a questão estética, são os excessos,
Você nunca ouviu a frase, tudo demais é veneno? Então você tem que ter um equilíbrio na sua vida. Liderança, Gênesis 1:26, desejo de dominar, Deus colocou no homem. Dominai, sujeitai, isso é perfeito, é um desejo. Todos somos líderes em alguma instância, em alguma área da vida. Mas a soberba da vida vai dizer que eu vou dominar o outro pelo autoritarismo. Vai dizer que eu vou transformar o outro no escravo. Aí não. Aí o desejo normal de dominação transforma-se em algo permeado pelo pecado. Então você pode observar que a concupiscência da carne, versículo 16a, a concupiscência dos olhos, que está ligada à estética, versículo 16b, deixa de ser algo bom para ser algo utilizado pela cobiça e pela soberba da vida, ou seja, que está ligado à questão de liderança, passa a ser então um autoritarismo. Nisso nós estamos caminhando para o final da nossa aula e podemos perceber em Tiago 1, 14 e 15, aí eu fiz na minha própria tradução. Então, o que aparece quando você baixar esse material entre parênteses é porque é um complemento explicativo. E o que aparece entre colchetes é o zeugma, que não aparece no texto grego. Então, para que eu pudesse traduzir, precisei fazer um verbo de apoio a um verbo secundário. Vamos lá. 14a. Mas cada indivíduo tentado é sob o seu próprio desejo, sendo atraído, aí a explicação, para uma rede. Então, as figuras de Tiago são muito fortes. Rede, isca, é seduzido por uma isca. Logo, o desejo é engravido. Eu falei, como é que eu vou traduzir isso? Uma palavra mais exata seria o engravidar do desejo, ou seja, ele dar à luz ou produzir algo maligno, que produz, por sua vez, o quê? Ao pecado. Mas o pecado sendo consumado, ou seja, feito o ato em si, faz nascer a morte. Então, o desejo pode ser controlado. Você pode, por meio das disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura bíblica, ter um autocontrole com a ajuda do Espírito Santo. Porque, na verdade, o adultério é o ato já derradeiro. Mas, quando você já vem com problemas no casamento, marido e mulher chegam separados, saem separados, sentam separados, as pessoas observam isso. E, consequentemente, essa falta de companheirismo um com o outro e o momento de tentação. Quais seriam os passos dessa tentação, então? Vamos aí, segundo Tiago, os estágios dessa tentação. Você olha, você cobiça, você é seduzido por isso que está dentro de você mesmo, você tem a concepção disso, você já gera alguma coisa produzindo um nascimento. Isso cresce, resultando na sua morte espiritual. Esses são os estágios, segundo o nosso irmão Tiago, que ele escreve. Então, para a nossa consideração final, para as nossas considerações, João 8, de 1 a 11. Jesus estava ensinando no templo e os fariseus chegam com a mulher apanhada no ato de adultério. Ele diz que, segundo a lei, possivelmente citando Deuteronômio 22, 22, quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher casada e a mulher que se deitará com o homem, para que tire o mal do meio de Israel. Jesus não responde nada, porque ali era uma pegadinha. Tudo Jesus falasse. Se Jesus oferecesse misericórdia à mulher, fala, você é fraco em relação aos mandamentos. Jesus manda matar e diz assim, você não usa nem um pouco de misericórdia, conforme Moisés também ensinou a usar de misericórdia. Então, qualquer resposta de Jesus, Jesus faz silêncio. Acho que o silêncio de Jesus incomodou a eles. É interessante que Êxodo 31, 18, Moisés diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas os mandamentos. Então, Jesus estava numa situação de pensar o que fazer. Então, o que Jesus teria dito seria contrário a ele. Jeremias 17, 13 diz que aqueles que se esquecem de Deus terão seus nomes escritos no chão. Eu não sei se Jesus escreveu nomes no chão, mas como Deus escreveu as tábuas em Moisés, Jesus também escreve no chão, como legislador, e Jesus vai dizer a cada um deles, quem não tem pecado, atire a pedra. A questão de Jesus e o adultério ali, não é que Jesus passou a mão na cabeça da mulher. Jesus disse, mulher, onde estão seus acusadores? Não tem, também não te acuso, mas saia daqui e não peques mais. A nossa resposta tem que ser uma resposta de mudança.
Se você pecou algum dia quanto a isso, em relação a essas coisas, se arrepende e mude de vida. Não há outra opção. Vai dizer, Mateus 26:41, a carne é fraca. Romanos dá a resposta, Romanos 8:3. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em forma de carne, para que na sua própria carne, na morte da cruz, pudesse condenar o pecado na carne e nos trazer vida eterna. Então, que possamos entender que o que foi incapaz à lei, o que foi impossível à lei, porque estava enfraquecida pela carne, Deus enviou Jesus em semelhança de carne, para que pudéssemos resistir e vencer o pecado. Você é livre e pode vencer o pecado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.